Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Ped Papers, a página onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras aqui da Ped Papers e como gastroenterologista pediatra, eu trouxe um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que eu acho extremamente relevante para ser discutido. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas nas últimas provas do TEP tem caído muita gastroenterologia pediátrica, inclusive nas questões discursivas, né? Em 2024 caiu constipação, em 2023 caiu cólica do lactente, nos anos anteriores caiu doença celíaca, então a gente nunca sabe, né? Portanto, eu trouxe esse documento para discutir com vocês, que é sobre FPAS. Então, é um documento de maio de 2024, super atual, que é uma diretriz da SBP sobre a síndrome da enterocolite induzida pela proteína alimentar, que é o FPAS, né? Então, gente, vamos lá, vamos começar a nossa discussão. Perdão, desculpa que o respiratório aqui não está muito bom hoje. Vamos começar a nossa discussão, então, com a primeira pergunta: o que é FPAS, né? Então, nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles começam com uma breve introdução sobre o que é o FPAS. E aí, eles dizem, né, que a primeira descrição dessa doença tem mais ou menos 40 anos, então é relativamente uma doença nova, né? E é uma síndrome caracterizada por vômitos prolongados e às vezes diarreia com início tardio, ou seja, depois de algumas horas da ingestão do alimento, e que não estava associado nem à urticária nem à sibilância. Porque quando a gente tem essa associação, né, o paciente tem vômitos, tem urticária e sibilância, depois que comeu algum alimento, você pensa primeiro em quê? Anafilaxia, né? Mas a urticária não tem, a FPAS não tem nem alteração cutânea, nem alteração respiratória. Esse é um ponto importante, tá? Aí, por que é FPAS, gente? FPAS vem da sigla em inglês Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, tá? Por isso que a gente chama de FPAS. FPIES, é assim que fala, tá? Bom, a FPAS, ela é classificada, então, como uma alergia não IgE mediada, ou seja, não existe a produção de anticorpo da classe IgE que vai fazer com que essas manifestações agudas essas manifestações sistêmicas sejam mais agudas, tá? Ela não é. Mas ela é bem caracterizada clinicamente, e você consegue identificar de acordo com alguns critérios que são validados, tá? No entanto, a fisiopatologia dessa doença não é muito bem compreendida. Existem repercussões gastrointestinais, principalmente nos menores de 2 anos, que podem ter aí repercussões importantes, como uma diarreia crônica, baixo ganho ponderoestatural, então a gente precisa identificar direitinho, tá? E tem algumas manifestações clínicas que são potencialmente graves, como nós vamos discutir mais na frente. A forma aguda da FPAS, ela é caracterizada por vômitos intensos após 1 a 4 horas da ingestão do alimento e pode ou não vir acompanhada de diarreia depois de 24 horas do consumo desse alimento alergênico. Mas cuidado aqui, tá, gente? Ela é uma reação alérgica não IgE mediada, ou seja, quando a gente pensa em alergias não IgEs mediadas, a gente sempre pensa numa reação alérgica que vai acontecer de uma maneira tardia. O que é precoce e o que é tardio? O precoce, que é característico das alergias IgE mediadas, urticária, anafilaxia, angioedema, vai acontecer até 2 horas do consumo do alimento. Mas o FPAS, apesar de ser não IgE mediado, ele pode ter manifestações bem precoces, dentro de 1 hora depois da ingestão do alimento. O que não é característico das não IgEs mediadas. Mas mesmo essa doença sendo uma alergia não IgE mediada, ela pode começar com manifestação precoce. Essa é uma característica do FPAS. E é uma característica bem particular desta doença, tá? Porque as outras manifestações de alergia não IgEs mediadas costumam aparecer só depois de 2 horas da ingestão, tudo bem? Então, um ponto aqui importante pra gente ressaltar dentro da FPAS, tá? Bom, a forma aguda é essa que eu falei pra vocês, né? Mas é óbvio que eu vou falar melhor
ao longo do nosso videocast. A forma crônica, ela vai acontecer quando o paciente ingere diariamente pequenas quantidades daquele alimento alergênico. E aí o paciente vai desenvolver uma diarreia persistente, vômitos intermitentes, déficit ponderostatural. E isso vai compor o quadro da FPAS crônica, que nós já vamos entrar em detalhes mais para frente. A FPAS era considerada antigamente uma doença rara, mas a gente sabe que não é bem assim, tá? E quando eu for falar da epidemiologia, vocês vão perceber isso. Existem variações regionais sobre desencadeantes mais frequentes, o número de desencadeantes, então quais são os tipos de alimentos mais importantes, os tipos clínicos de apresentação, né? E tudo isso vai influenciar na epidemiologia da FPAS. E aí a gente já entra, né, no próximo tópico aqui da discussão, qual que é essa epidemiologia da FPAS, né? Então, ela é uma doença rara, não é? Então, começando aqui na prevalência da FPAS, o diagnóstico, né, para você poder falar sobre prevalência, né, você tem que ter vários estudos de prevalência, estudos clínicos. E como não existe nenhum biomarcador específico, um exame que eu faço e detecte ali, olha, é um FPAS, igual, por exemplo, na doença celíaca, que você faz uma biópsia, faz um anticorpo anti-endomísio, no FPAS você não tem esses marcadores. Então, os diagnósticos, eles são feitos a partir de critérios clínicos, né? Então, você pode ter um pouco de heterogeneidade nos estudos, né? Nos dados de prevalência, porque não existe um diagnóstico tão, como eu vou dizer, tão assertivo, porque eu não tenho nenhum biomarcador. Os diagnósticos, eles são feitos a partir dos critérios. Então, a gente pode ter alguma diferença aí em relação à prevalência da FPAS, tá? Mas alguns estudos que eles colocam aqui nesse documento mostram uma taxa estimada de, nos Estados Unidos, 0,28% da população, na Espanha, 0,7%, em Israel, 0,34%, no Japão, 0,21%, na Austrália, 0,15%. Então, uma prevalência que varia entre 0,14% e 0,7%. Ou seja, não é uma doença rara, é uma doença relativamente frequente. Então, a gente não pode considerar como uma doença rara. Ainda dentro da epidemiologia dessa doença, alguns alimentos são caracteristicamente mais alergênicos e podem desencadear os quadros de FPAS. E dos estudos que foram feitos, o principal alimento, adivinha quem que é? O leite de vaca, né? Como a gente sempre vê, o leite de vaca é o principal alérgeno, né? E ele costuma, as crianças vão manifestar sintomas entre 2 e 7 meses de vida. Outros alimentos que também foram encontrados como principais desencadeantes da FPAS são o arroz, frutos do mar e a soja, além do leite de vaca, tá? Então, olha só, o arroz, gente, arroz super importante como um alimento desencadeante de FPAS. Aqui no Brasil é um alimento bem frequente. Não está citado aqui, mas a gente sabe pela prática clínica, pela vivência, o ovo é um alimento também que pode ser encontrado nesses pacientes, tá? E além disso, é claro, a gente tem que lembrar dos alimentos mais alergênicos, né? Que são aqueles 6: leite de vaca, soja, ovo, trigo, amendoim, castanhas, peixe e frutos do mar, tá? Então são esses 6 alimentos aí que estão mais associados. Mas você vê que o arroz não tá na lista, mas está aqui no documento como um alimento importante, né? Bom, mesmo que a FPAS não seja mediada por IgE, existem dados que mostram que as crianças com FPAS têm alguma outra comorbidade mediada por IgE ou alguma outra atopia. Olha que interessante, ainda estamos na epidemiologia da FPAS, tá? Então, a gente tem aqui algumas condições atópicas bem associadas. Num estudo que foi feito nos Estados Unidos, 65,3% das crianças com FPAS têm uma ou mais alergias alimentares mediadas por IgE. Louco, né? Versus 7,3% da população em geral. 32,6% das crianças com FPAS têm rinite alérgica diagnosticada, versus 12,75% da população normal. Então, as crianças com FPAS têm mais risco de outras doenças alérgicas, né? Em relação à asma, crianças com FPAS,
25,2% tem asma versus 12,1% da população geral. E alergia a látex, 8,9% das crianças com FPAS também tem alergia a látex versus 1% da população geral. Então isso mostra pra gente que existe um imbricamento aí das doenças alérgicas, mas não se esqueçam, FPAS não é IgE mediada. Olha mais pra perto de mim aqui e grave comigo, FPAS não é IgE mediada. Por que isso? Porque isso cai nas provas, tá, gente? Pra tentar te confundir. Falando que você precisa fazer dosagem de IgEs específicos para fazer o diagnóstico de FPAS. Não precisa, tá? Você pode fazer isso se você estiver pensando em alguma outra situação, mas para fazer o diagnóstico de FPAS, não. Nós utilizamos a correlação clínica com a ingestão do alimento, tá? Bom, seguindo aqui, vamos entrar na fisiopatologia da FPAS. Então, como que a FPAS acontece, né? Vamos lá, gente. Então, como eu falei já na introdução, a fisiopatologia da FPAS é pouco compreendida, assim como da maioria das alergias não IgEs mediadas, tá? A gente sabe que o acometimento principal da FPAS é no trato gastrointestinal, né? Nos últimos anos, a gente teve uma evolução da compreensão da patogênese, mas ela ainda continua sendo mal compreendida, tá? E aí você tem uma combinação de imunidade inata, imunidade adaptativa, que é aquela que envolve linfócitos T, citocinas, que vão levar a um processo de inflamação, e aí você tem também a ativação do sistema nervoso autonômico, porque o paciente com FPAS, ele vai ter vômitos intensos, vai desenvolver hipotonia, letargia, taquicardia durante esses episódios, então você tem um envolvimento de tudo isso, tá? Primeiro, imunidade inata, onde eu tenho envolvimento de monócitos, neutrófilos, que são aquelas primeiras células que vão atuar frente a um antígeno. Segundo, vem a imunidade adaptativa, onde a gente vai ter linfócitos T atuando, tá? Então existe aqui aumento da produção da expressão de interleucina 2 e interleucina 5. Essas interleucinas são secretadas por linfócitos T e vão aumentar a atividade de células NK e também a maturação dos eosinófilos. Nós temos aqui elevação significativa da interleucina 17, que é produzida pelas células T helper 17, tudo célula T, tá? Tem aumento da interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, nos pacientes que têm FPAS resolvido, né? Então, os que estão curados de FPAS, eles têm um aumento de interleucina 10, que tem esse potencial anti-inflamatório, tá? Então, aqui a gente tem imunidade inata, imunidade adaptativa, que seria o mediado por células, né? E não temos produção de anticorpos. Então, a associação com a produção de anticorpos aqui é nula. Depois, dentro da fisiopatologia, a gente tem uma disfunção autonômica, né? O sistema nervoso autônomo tá aqui. E a gente consegue ver que tem uma desregulação, uma exacerbação do sistema nervoso autônomo por uma Isso pode ser observado quando você vê uma resposta cardiovascular exagerada. O paciente tem hipotensão, instabilidade hemodinâmica, e tudo isso está associado aos sintomas gastrointestinais, de náusea, vômito, tá? Então, existe sim essa alteração autonômica. A gente não sabe muito bem se a ativação, se essa resposta do sistema nervoso autônomo na FPAS é secundária aos sintomas gastrointestinais ou se ela já aparece diretamente por conta da ativação, né, dos mediadores inflamatórios. Então fica nessa dúvida, se são os vômitos a inflamação no trato gastrointestinal que desencadeia, ou se a liberação das citocinas inflamatórias durante o processo do FPAS é que faz essa exacerbação do sistema autonômico. Isso a gente não sabe, tá? Mas o que nós sabemos que muitas vezes o uso da ondansetrona, que é um antagonista seletivo da serotonina, ajuda nos episódios agudos de FPAS. Então, a gente pode acabar utilizando essa medicação nos episódios agudos. E existe, né, e aí a gente já entra num outro tópico aqui dentro da fisiopatologia, que sabe-se que existe uma superprodução de serotonina no intestino dos pacientes com FPAS. Então, caso você não saiba,
o trato gastrointestinal é o maior produtor de serotonina que a gente tem, né? E a serotonina, ela acaba desencadeando sintomas como vômitos, como diarreia, esses sintomas gastrointestinais que são observados no paciente com FPAS. E como a gente tem grandes estudos, grandes avanços, né, no estudo da microbiota, que são os bichinhos que moram dentro do nosso intestino, viu-se que existem populações de bactérias que aumentam a produção de serotonina no trato gastrointestinal. E os pacientes que têm FPAS, eles acabam tendo um aumento dessa população de bactérias que induzem, né, a produção de serotonina. Então, a gente tem também esse aumento de serotonina justificando a fisiopatologia da FPAS. Vocês veem que é complexa, ninguém sabe muito bem como é que funciona, mas nós temos imunidade inata, imunidade adaptativa, desregulação autonômica e microbiota, disbiose, né, com aumento de produção de serotonina envolvida na fisiopatologia da FPAS. Muito bem, vamos seguir adiante agora para falar do diagnóstico do FPAS. Então, como que a gente faz o diagnóstico de FPAS? Então, pessoal, o diagnóstico ele pode ser um desafio na prática clínica porque existe uma grande variabilidade na apresentação dos sintomas, né? E tem similaridade com outras doenças, como, por exemplo, a anafilaxia. Não existe um biomarcador para fazer o diagnóstico, então ele acaba sendo que um desafio, né? E aí tem também dentro desse desafio do diagnóstico, existem alimentos que não são clássicos, que não estão naquele grupinho dos 6 alimentos. Como, por exemplo, a banana, a aveia, que nós temos casos, né, descritos de FPAS induzido por esses alimentos, que não são os clássicos. Então, nesse contexto todo, a gente tem diagnósticos que são feitos muito tardiamente, diagnósticos que não são assertivos, atraso aí de meses do diagnóstico, e quem paga o pato é a criança que, se, por exemplo, tiver um FPAS crônico, vai acabar desenvolvendo uma desnutrição, etc. Então, é muito importante a gente conhecer as características, né, para estabelecer qual que é o tipo de diagnóstico. A primeira vez que foi discutido os critérios, foi descrita a síndrome, né, a FPAS, foi em 1978. E a descrição veio através de lactentes que tinham insuficiência no crescimento, tinham diarreia e apresentavam leucocitose fecal. E essas manifestações foram associadas à ingestão de leite de vaca ou da proteína de soja. Então, de 1978 para cá, vários artigos foram sendo publicados, até que em 2017 foi publicado o primeiro artigo que trouxe critérios diagnósticos, né, critérios específicos para a gente fazer o diagnóstico de FPAS. E aí, nós utilizamos, né, dentro desses diagnósticos, algumas manifestações clínicas. Eu vou falar do geralzão das manifestações clínicas e depois a gente entra especificamente nas formas clínicas do FPAS. Então, a principal manifestação clínica dentro do FPAS são os vômitos repetidos, tá? O FPAS é muito característico por vômitos. E, frequentemente, esses vômitos são seguidos por diarreia. Então, começa com muitos vômitos e depois a gente tem diarreia. Essa é a base para você pensar num quadro de FPAS. Outros sinais que alertam para o diagnóstico são manifestações sistêmicas, assim como letargia, palidez, hipotensão, distúrbios metabólicos, choque e cianose. Isso pode acontecer, tá? Apesar da FPAS ser tipicamente uma doença da infância, o início em idades mais avançadas, inclusive em adultos, já foi descrito e está sendo cada vez mais reconhecido. Bom, a apresentação clínica ela é determinada pela frequência e pela dose que aquele alérgeno alimentar é consumido. Se esse paciente come poucas vezes e quando ele come ele apresenta sintomas, mas ele fica um período longo sem ingerir, e esse período longo ele fica assintomático, a gente vai ter o quadro agudo. Se ele come esse alimento diariamente e sempre manifesta diarreia intermitente, diarreia crônica, vômitos intermitentes, é porque ele está fazendo o consumo diário e isso caracteriza o FPAS crônico. Então, vamos começar aqui pelo FPAS agudo, né? Então, o que é o FPAS
agudo. Como é que funciona? Vamos lá, gente. Então, a FPAS aguda é a mais fácil da gente fazer o diagnóstico, né? Ela se caracteriza por crises de vômitos repetidos dentro de 1 a 4 horas da ingestão do alimento, né? Da ingestão daquele alérgeno. Tipicamente, 2 horas após a ingestão. E aí, depois que esse paciente começa a vomitar, ele vomita, 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 vomita. Pode ficar letárgico, hipotônico, pálido, desidratado, pode evoluir para uma acidose metabólica, pode evoluir para um choque, hipotermia e também cianose por methemoglobinemia. A diarreia, ela costuma acontecer cerca de 5 a 4 horas depois desse quadro todo de vômito. Os sintomas todos da FPAS aguda geralmente se resolvem dentro de 24 horas. Nos quadros de gravidade maior, a dor abdominal e a diarreia podem persistir por alguns dias, tá? Ou até mesmo semanas. No Japão, alguns pacientes apresentam febre associada, e essa febre, ela é porque a gente fala, nossa, febre não tem nada a ver com doença alérgica. Mas nesse estudo aqui do Japão, esse quadro de febre durante o consumo do alimento foi repetido quando houve o teste de provocação. Então, durante aquele momento inicial teve febre, a gente não sabia se a febre estava ou não associada à alergia, mas quando foi feito o teste de provocação oral, a febre aconteceu de novo. Então, sim, alguns pacientes podem ter esses quadros mais intensos, e isso mostra uma variabilidade étnica na apresentação dos sintomas, tá? Bom, ainda aqui no fenótipo agudo, os sintomas eles são desencadeados quando o alimento é ingerido de uma maneira intermitente. Então, ele come hoje, fica um tempo sem ingerir e depois come o alimento de novo. Entre os episódios em que o paciente não está comendo nada, a criança se encontra assintomática, tá? Não apresenta nenhum impacto nutricional, cresce bem, se desenvolve de maneira adequada. Então, só tem mesmo sintomas quando ingere o alimento. Agora vamos falar dos critérios para a FPAS aguda, tá? Então, os critérios aqui que são importantes para a gente fazer o diagnóstico. Critério maior. Então, antes de mais nada, né? Eu preciso, para fazer o diagnóstico, de um critério maior e 3 ou mais critérios menores. Então, o critério maior, que é o critério obrigatório, é vômitos no período de 1 a 4 horas após a ingestão de algum alimento suspeito e ausência de sintomas clássicos mediados por IgE, com sintomas cutâneos ou sintomas respiratórios. Então, esse é o critério principal, obrigatório. Mais 3 dos que eu vou ler aqui para vocês. Presença de um segundo episódio, ou mais do que um segundo episódio, de vômitos repetitivos depois de comer o mesmo alimento suspeito. 2. Episódio de vômito repetitivo 1 a 4 horas depois de comer um alimento diferente. Esse critério eu não entendi, tá, gente? Mas tá aqui, eu tenho que falar pra vocês. 3. Letargia extrema com qualquer reação suspeita. 4. Palidez acentuada com qualquer reação suspeita. 5. Necessidade de ida à emergência. 6. Necessidade de receber fluido endovenoso. 7. Diarreia em 24 horas. 8. Hipotensão. 9. Hipotermia. Com a descrição desses critérios, vocês já percebem que o principal diagnóstico diferencial aqui é anafilaxia. Mas isso a gente já fala daqui a pouquinho. Pessoal, agora eu vou fazer a interrupção aqui para os nossos assinantes, né? Então, quem é nosso aluno vai seguir acompanhando o conteúdo exclusivo. Quem não é nosso aluno, nós ficamos por aqui. Você tem que virar nosso aluno para continuar vendo os documentos na íntegra, tá bom? Então, me despeço de vocês. Um abraço. E nossos alunos, nossos assinantes, bora continuar com o documento.